E aí, gente, exercício da semana, Unicamp, até o Quimiquinho acha estranho, porque só tem exercício da Unicamp, é real, mas Unicamp é uma faculdade muito boa, exercícios muito bons, então, mais uma vez, Unicamp. Considere as seguintes informações sobre os elementos químicos X, Y e Z. X é da família do oxigênio, do período 2. Lembrando que família na tabela periódica são as colunas, ou seja, as coisas verticais, e período são as linhas, ou seja, as coisas horizontais. Letra A pergunta, quais são os elementos X, Y e Z? Nada mais, nada menos, ao invés de a gente ler a tabela, a gente vê a tabela periódica em ação, na prática. O elemento X é da família do oxigênio e do período 2. Então a gente consegue, traçando essas linhas, fica em evidência o elemento químico oxigênio. O elemento X, então, é o próprio oxigênio. Já para o elemento Y, que é da família 14 do período 2, fica em evidência que ele é o carbono. Já para o elemento Z, que é da família dos alcalinos, que é a família 1A, e período 4, podemos ver que é o elemento potássio. E a letra B pergunta, a combinação de dois desses elementos pode formar substâncias não iônicas e gasosas a temperatura e pressão ambientes. Escreva a fórmula de uma dessas substâncias. Então, relembrando que podemos formar dois tipos de substâncias, as iônicas, que é aquelas formadas por metal e ametais, e as substâncias não iônicas formadas por ametal e ametal. Quimiquinho, vamos ver se ele vai conseguir acertar. Só que o exercício quer substâncias não iônicas e gasosas, formadas pelo quê? Pelos elementos que a gente achou no item A, ou seja, oxigênio, carbono e potássio. Potássio é um metal, então ele está fora. Porque se é não iônica, tem que ser entre ametal e ametal. Então isso pode ser entre carbono e oxigênio. E a molécula que eles formarem tem que ser gasosa. Logo, podemos pensar em duas. O gás carbônico, que é o CO2, que a gente expira, e o CO, que é aquele gás liberado por escapamento de carro, que é muito perigoso se a gente inalar, que ele compete com a hemoglobina e tudo mais, com o oxigênio do seu sangue, e assim a hemoglobina acaba capturando o CO ao invés do oxigênio, e assim as suas células morrem e você pode também morrer. Quimiquinho, infelizmente, não acertou, mas da próxima vez você consegue, tá? Letra C diz, escreva a fórmula de uma substância iônica e sólida formada pela combinação dos três elementos. Agora ele quer que envolva os três elementos. Então, além do C e do O, a gente vai ver o potássio também. Podemos, então, se é substância iônica, a gente vai formar sal. Então, forma sais, o carbonato de potássio, K2CO3, e o oxalato de potássio, K2C2O4. Não tem muito mistério, porque seria uma combinação desses três elementos. Então, é bom você dar uma olhada na tabela de cátions e na tabela de ânions para dar uma lembrada em quais ânions são formados por quais elementos e quais cátions a gente pode usar. E assim formar essas substâncias. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, dá aquele like, aquela compartilhada e a gente se vê até a próxima semana, até a próxima aula. Tchau, tchau!